expectativas pré-jogo, pré-Brasil e Haiti. Eu acredito que depois do empate em 1-1 contra o Marrocos, na estreia da Copa, né, que o Brasil entra pressionado para vencer o Haiti de qualquer maneira, mas principalmente jogando bem. Eu acho que o resultado importa muito, né? O saldo de gol é essencial, mas eu acho que não só o resultado, que também precisa aparecer o que está sendo treinado, que o futebol do Brasil precisa aparecer de novo. Os 3 pontos são indispensáveis, não é negociável. Tem que ganhar, mas tem que ganhar bem também. Só que o Haiti também não é pouca coisa. É uma seleção que não é das melhores, de longe é uma favorita, mas jogou bem contra a Escócia. Foi uma seleção que estava organizada e conseguiu jogar bem contra a Escócia. Eu acho que o Brasil precisa dos 3 pontos, de qualquer forma, mas é uma chance de se recuperar e voltar bem e encaixar o time para ir brigar realmente pelo título, porque o Brasil que jogou a primeira rodada não é o Brasil que vai ganhar o título. Show. Excelente, excelente. Na verdade, é o Brasil que pode, inclusive, cair nos grupos, se duvidar. Porque a Escócia também não é trouxa. E eu acho que o Haiti não vai querer tirar o pé. Esse tipo de seleção vai querer dar tudo de si em todos os jogos, porque para eles, cada jogo é o último. Então, se o Brasil bobear, vai acontecer que nem aconteceu com Portugal, com a Espanha, vai tropeçar. E o Brasil tropeçar contra o Haiti, pô, 2 empates. Acho difícil, hein? Porque a Escócia vai querer fazer frente depois. Talvez a Escócia pode vir mordido, dependendo do jogo contra o Marrocos. Então, pode significar muito esse jogo contra o Haiti. Né? Pode ser, inclusive, o começo da derrocada aí. E é isso. Esse jogo significa muito e, mais do que tudo, o Ancelotti, ele comentou várias vezes, deu exemplos de várias seleções que foram campeãs que não repetiram a escalação. Então ele basicamente está já se justificando de revezar o time. A gente acredita muito que ele já vai fazer isso contra o Haiti. Então esse jogo serve muito também para a gente mostrar que a gente tem jogadores no banco que podem ajudar, que a gente tem um banco forte. Daqui a pouco é o momento de que nem foi com a Argentina lá em 2018, né, que começou com o Lautaro Martinez de centroavante e foi ali nos primeiros jogos que o Julián Álvares mostrou que ele que deveria ser o titular e assumiu a titularidade. Daqui a pouco é esse jogo contra o Haiti ou contra a Escócia, essa sequência aí de 2 jogos, que os jogadores que estão no banco, Ryan, Luiz Henrique, que estão pedindo passagem, daqui a pouco o Fabinho, daqui a pouco o Bremer, né? Os próprios laterais também, que podem confirmar essa decisão, né? Essa titularidade, podem confirmar que eles que merecem. Então esse jogo eu acho que significa muito para o Brasil. Eu tenho convicção de que o Ancelotti vai fazer alterações diferentes das que ele fez no primeiro jogo. Vai começar talvez com uma escalação mais alternativa do que se imagina, né, do que se projeta. A gente vai trazer aqui depois a escalação que está sendo cogitada, mas eu imagino que pode ter surpresas, assim como teve no primeiro jogo. E eu acho que a seleção vai vir com algumas alternativas diferentes e é essa chance que alguns estão esperando, né? De jogar ali mais minutos, de mostrar mais o seu futebol e de daqui a pouco garantir essa titularidade aí para o resto da competição. Perfeito. Eu acredito que o Brasil entra como favorito, mas a pressão é muito maior do que está aparecendo. Depois desse empate, a gente fica com o pé atrás e eu acho que é a oportunidade da seleção mostrar que teve evolução realmente e convencer o torcedor de novo que quer realmente brigar por essa Copa, que quer ser campeão mais uma vez e trazer o Hexa para o Brasil. Perfeito. E é aquele tipo de jogo que parece que ganhar de 1-0, 2-0 não é o suficiente. Não convence. O Brasil, além de ganhar, precisa saber por que ganhou e precisa que isso fique claro, principalmente para o seu torcedor. Porque a gente não quer mais uma vitória que tu não parece que foi uma bola que tu não sabe de onde saiu. A gente precisa sentir que mereceu ganhar. E, poxa, contra o Haiti, com todo o respeito, é a oportunidade perfeita. O momento é agora. E em contrapartida, a gente tem a nossa escalação. A nossa escalação ideal para esse confronto contra o Haiti. Que é o momento de precisar do resultado, lógico, mas é o momento também de dar ritmo e de dar oportunidade para quem quiser pedir passagem. Quem quiser dar seta, dá a seta nesse jogo. Então bota os caras que estão no banco para jogar.
E aí a gente basicamente trocou boa parte do time, porque é seleção, amigo. Se os caras estão lá convocados pra Copa do Mundo, os caras têm nível pra jogar contra uma seleção do Haiti. E se não tiver, vai me desculpar. Não era nem pra ter levado. A gente tem aí apenas um jogador que começou o jogo contra Marrocos, que é o Paquetá. O Paquetá foi substituído aos 60 minutos, se não me engano, né? Foi. Eu acho que ele foi o terceiro do Brasil a ser substituído. Ele jogou um pouco mais do que o Fabinho, que entrou, por exemplo, no segundo tempo. Um pouco mais do que o Danilo, que também entrou no segundo tempo. Então, a gente escalou o Everton no gol, porque é um goleiro experiente, já passou por seleção, já ganhou título com a seleção olímpica, fez toda a sua carreira basicamente no Atlético Paranaense, no Palmeiras, agora tá brilhando no Grêmio, então tem o seu contexto, tem os seus méritos também. E se for o Ederson, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é o momento também de dar oportunidade para outros goleiros, né? O Danilo, que jogou o segundo tempo do jogo, mas talvez seja a oportunidade também dele começar jogando, né, ali pela direita. Brenner e Léo Pereira, trocar a dupla de zaga, são os dois que estão também ali de imediato, são os reservas imediatos, né? Um destro e um canhoto também, assim como a dupla titular. O Alexandre, que até pouco tempo era titular da seleção, e não tinha ninguém basicamente para brigar com ele, então nada mais justo que ele começar jogando também. Ali no meio campo a gente vai ter uma trinca, né? Essa formação aí, ela representa muito mais uma transição defensiva do Brasil do que basicamente o Brasil atacando, né? Ela representa muito mais a formação de duas linhas, de 4 jogadores defendendo. Então seria o Paquetá defendendo pela direita, o Martinelli defendendo pela esquerda, Fabinho e Danilo Santos mais centralizados, cobrindo essa entrada da área, né? Mas na fase ofensiva, geralmente o Paquetá ele talvez até caia um pouco mais pro meio, para dar um pouco algum dos jogadores de ataque, ou o Hendrick ou o Matheus Cunha, buscar a bola ali pela direita, e o corredor esquerdo de ataque ser do Gabriel Martinelli, né? Até porque o Alexandre ele não tem essa característica de virar um ala, né? Ele é muito mais um lateral defensivo. E lá na frente, Matheus Cunha, que também até pouco tempo era titular da seleção, um atacante muito mais móvel, que ajuda na construção, e o Hendrick, que no Lyon foi testado e foi muito usado como um jogador até pelo lado do campo, mas um jogador que faz esse corte para dentro, né, para terminar a jogada dentro da área, mas um jogador que também pode jogar pelo lado. Então, combinando com o Matheus Cunha, que às vezes é um jogador que vai sair um pouco da área e vai deixar esse espaço pro Hendrick atacar também. Então, essa é a nossa seleção ideal para esse contexto do jogo contra o Haiti, né? Uma seleção inferior, com uma expectativa de ser um jogo um pouco mais fácil. Então, é o momento ideal de tu testar os teus jogadores, porque daqui a pouco vai ter jogador que vai estar suspenso, né? Vai tomar o terceiro cartão ou pode ser expulso durante um jogo. Então tu tem que ter os teus reservas num ritmo com a confiança também alta. Nada melhor que um jogo como esse para ser testado, né? A gente também, outra ressalva, é o próprio Ederson, que foi chamado pro lugar do Wesley e pode muito bem também entrar nesse time. Ou no segundo tempo, ou até poderia começar. A gente até poderia ter escalado ele aqui no lugar do Paquetá, para começar o jogo, né? Ou no lugar do Danilo. Mas por uma questão de hierarquia e também de ritmo de jogo, a gente achou essa instalação mais ideal. Pois é, esse time, eu acho que esse time só serviria para esse confronto contra o Haiti. É a hora ideal para testar. Porque se tu joga com o mesmo time que foi contra Marrocos com o Haiti agora, tu não vai conseguir testar esse time contra a Escócia, principalmente dependendo do resultado contra o Haiti. Se acaba, porventura, empatando com o Haiti, tu tem que jogar com força máxima contra a Escócia. E aí acaba as tuas fichas de teste acabam. Então, esse jogo contra o Haiti é perfeito. Por outro lado, também tem a questão de vai jogar com um time completamente descaracterizado, né? Um time que talvez não treina junto, então tem todo o entrosamento, pode acabar se complicando contra o Haiti. Tem que ver o copo meio cheio, mas também tem o copo meio vazio, né? Pois existe esse outro lado da moeda, claro. Mas a gente só vai saber testando de fato, né? Até porque é um privilégio tu ter 5 opções de troca durante a partida. Então também te dá uma margem maior para testar um maior número de jogadores, né? Talvez, e provavelmente, essa não vai ser a escalação, né? Mas aqui a gente está fazendo esse exercício de levantar uma pauta aqui, levantar uma bola, que provavelmente ainda não foi levantada, não foi nem cogitado. Que é exatamente essa que tu falou, né? De testar, é o momento certo de testar, porque depois, nas oitavas, nas quartas, não é o momento pra testar. Só que pode ser que lá nas quartas tu precise trocar o teu lateral, precise trocar o teu zagueiro. E será que tu vai trocar por um cara que ainda nem atuou nessa Copa do Mundo? Tu nem sabe como é que tá o mental, como é que tá o físico do cara? Então tu tem que ter pelo menos uma referência, né? De como tá esse jogador. E eu acho que essa referência poderia ser exatamente num contexto como esse, né? De um adversário mais fraco, com uma expectativa de ser um jogo bem mais leve no time. E a gente não tá falando aqui de jogadores reservas do time da Série B, a gente tá falando de grandes jogadores, que muitos deles, inclusive, já fizeram parte do time principal, né? Ou são cogitados no time principal. Então, é questão de realmente treiná-los juntos durante ali a preparação, durante a semana, para no jogo eles estarem aptos a jogarem juntos, né? Porque eu acho que não é um grande problema. Perfeito. Como tu falou, não tem nenhum cabeça de bagre aí no meio. Tem um ou outro que a gente pode contestar e talvez ser mais incisivo, se deveria ou não ter sido convocado, mas a grande maioria não tem essa contestação toda. É um outro jogador ali que talvez até por gosto pessoal. Mas eu acho que é um bom jogo para o Brasil fazer mais testes, como fez contra o Marrocos, né? Com o Ibanez na lateral direita, com o Igor Thiago também, foi um teste, né? Eu acho que o Brasil deveria fazer mais testes, aproveitar esse jogo para fazer isso.
Perfeito. Dá minutagem para os seus jogadores também. E como a gente falou no começo, quem quer pedir passagem pro time titular é nesse momento também. É chegar e mostrar que o time joga bem junto, enfiar uns 4-0 no Haiti, não sofrer defensivamente. Porque às vezes quem tá entrando aí, pedindo passagem, tá com muito mais vontade, porque não tá acomodado. E aí nesse time, nesses 11, eu, por exemplo, só identifico 2 jogadores que não são titulares nos seus times onde jogam, que é o Danilo e o Gabriel Martinelli, que não são incontestáveis, né? Mas o Gabriel Martinelli, por exemplo, é até uma ressalva, porque às vezes ele é titular no Arsenal, em alguns contextos. Mas o Danilo não, né? O Danilo é um reserva no Flamengo. Mas de resto são todos jogadores que nos últimos 6 meses são titulares nas suas equipes, né? Então não tem justificativa para dizer que não são bons jogadores. Né?